Olá, guerreiras e guerreiros alfartanos, tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos aí iniciando o nosso assunto de controle de infecções hospitalares, tá? Aí na nossa primeira aula. Para quem não me conhece, sou professora Adriana, sou enfermeira, trabalho aí na EBSER desde 2015, tá? Atuando aqui em São Luís do Maranhão. Bom, então a gente vai falar um pouco aí do controle de infecções hospitalares, né? Como vocês sabem, esse termo já foi substituído, né, pelo termo IRAS, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. Porém, o termo controle de infecções hospitalares ainda é bastante utilizado, até em provas mesmo, né, as bancas, até porque a portaria que ainda é vigente, que é lá de 98, ela não foi revogada, né? Então ela traz esse termo e não deixa de, ele não fica um termo errado, né? Não é considerado errado. Ele foi substituído porque o termo IRAS acaba sendo mais abrangente, tá? Mas a gente sempre vai estar utilizando aí os dois termos, pelo menos até então pode-se utilizar os dois termos, tá? Hoje a gente vai iniciar falando um pouquinho aí dos marcos históricos legais, para a gente ter uma noção como que se deu essa questão do controle de infecções, e lembrando que já caíram questões relacionadas à portaria, definição, leis, então a gente tem que ficar atento a isso também, tá? Depois a gente vai entrar direto na portaria 2616 e vamos destrinchá-la bem, tá? Vamos ter algumas aulas relacionadas a ela, porque essa portaria, ela simplesmente despenca em prova, tá? Então, a gente vai ter que saber todos os detalhes dela para não errar nada, tá certo? Bom, então vamos aí no nosso material para a gente iniciar, não perder tempo. Então, galera, começando aí falando dos marcos históricos legais, tá? Lá em 1976, na década de 70, foi criado o decreto 77052, onde diz que toda instituição hospitalar deveria disponibilizar de meios de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde, com fiscalização de responsabilidade dos órgãos estaduais. Então, lá na década de 70, foi quando se começou a pensar, articular essa questão do controle de infecção, mas ficou algo assim bem solto, só tipo, os hospitais eles são obrigados a disponibilizar meios de prevenção. Mas não foi deixado muito claro sobre esses meios, né? Nada muito esclarecido. Aí, quando foi lá na década de 80, no início da década de 80, 1983, foi criada aí a primeira portaria 196, onde determina o quê? A obrigatoriedade da implantação de CCIHs. Então, foi aqui em 83 que iniciou a obrigatoriedade da implantação de CCIHs em todos os hospitais do país. Então, já na década de 80 foi quando a gente teve de forma concreta essa obrigatoriedade. Vocês vão ter que controlar as infecções nos hospitais de vocês. E para isso, vocês vão ser obrigados a implementar uma comissão. Todos os hospitais do país, independente de ser privado ou público, tá? Bom, então, continuando aí, lá em 88, já no final da década de 80, foi criado o Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar, que em 1990, logo 2 anos depois, mudou para a Divisão Nacional de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Bom, aí chegou a lei federal. Em 1997, foi criada aí uma lei federal, Lei 9.431, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção do Programa de Controle de Infecções Hospitalares pelo país, pelos hospitais de todo o país. Então, na década de 80, foi criada aí a obrigatoriedade de implementar as CCIHs. Aí a Lei Federal de 1997, Lei 9.431, já vai deixar a obrigatoriedade de se ter
um programa direcionado, tá? Um programa de controle de infecções hospitalares. E aí a gente vem para a nossa portaria. A portaria foi criada logo um ano depois, né? Portaria 2616. E o que diz a portaria? Ela estabelece diretrizes e normas para a prevenção e controle das infecções hospitalares, tá? Então, a lei diz que tem que ser, é obrigado que esses hospitais tenham um programa e a portaria vem estabelecer as diretrizes e normas para a prevenção das infecções. E aí agora a gente vai começar a destrinchar essa portaria, tá? Cada detalhe. E fiquem atentos, ela despenca de verdade, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai, seguir a portaria, tá na sua sequência. Então, primeiro aí a gente vai falar da sua organização, tá? E aí, gente, ela diz que deve haver o programa de controle de infecções hospitalares, né? De acordo lá com a lei. E aí, o que é esse programa de controle de infecções hospitalares? É um conjunto de ações desenvolvidas visando a redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Então, a lei lá diz que tem que ser criado esse programa, né? Tem que ter um programa direcionado para o controle. E aí a portaria vem e traz a definição, né? E aí a gente vai ver que, para que esse programa seja colocado em prática, o que tem que ser feito? Os hospitais devem implementar as suas CCIHs. Então, todas as CCIHs vão colocar em prática, vão executar as ações do programa, tá certo? Então, a portaria traz o que é esse programa, ele precisa ser colocado em prática, e aí como é que vai se colocar em prática esse programa? Então, a portaria traz aí certinho como que você deve fazer. Então, os hospitais, né, as instituições de saúde, não tem mais motivos para dizer assim, eu não sei como fazer. Então, tem o programa, e o que você vai fazer? Os hospitais, eles têm que criar comissões para poder executar as ações desse programa. E aí a gente vai ver como que devem ser essas comissões, essa comissão hospitalar, tá? Então, vamos lá. Composição da CCIH. Gente, isso aqui cai muito destaque no material de vocês, tá certo? Porque, primeiro, tem que ser profissional da área da saúde, segundo, de nível superior e terceiro, formalmente designados, tá? Já caiu muita questão dizendo que pode ser de nível técnico, de outra profissão, não, gente. Então, memorizem aí, área da saúde, nível superior e formalmente designados. O que é formalmente designados? A pessoa não pode simplesmente chegar lá, oi, tudo bem, eu quero fazer parte da CCIH. E a outra pessoa gosta de ti, pô, beleza, entra aí, você está fazendo parte. Não, não existe isso. Tem que ser formalmente designado, tem que haver aí, né, toda uma programação, uma votação, e depois, formalmente, né, tem que haver aí um evento, formalmente esse profissional ele tem que ser designado, não é só chegar e pronto, faço parte, tá? Bom, aí, gente, esses profissionais, eles serão membros de dois tipos, tá? Então, nós vamos ter aí os membros consultores e os membros executores, e a gente vai falar de cada um. O presidente ou coordenador pode ser qualquer um dos membros indicado pela direção do hospital. Bom, então, o presidente ou coordenador, ele vai ser, pode ser qualquer um, consultores, executores, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, do laboratório, enfim. Pode ser qualquer profissional, mas ele deve ser indicado pelo presidente do hospital, pela direção geral do hospital, tá? Vai ter aí a votação para todos os membros, mas o presidente, o coordenador da CCIH, vai ser o diretor do hospital que vai designar, tá? Vai escolher a dedo, tá certo? Bom, os membros consultores, tá? E aí vocês têm que destacar isso aí, são os consultores. Eles serão representantes de quê?
do serviço médico, de enfermagem, farmácia, microbiologia e administração. E por que eu destaquei esses dois aqui? Ó, hospitais com número inferior a 70 leitos é suficiente a obrigatoriedade do serviço médico e de enfermagem, tá? Então, tem abaixo de 70 leitos, obrigatoriamente, apenas serviço médico e de enfermagem. Pode ter os outros? Pode, mas não é obrigado, tá? Menos de 70. Já quando a gente tem leitos com leitos para pacientes críticos, hospitais com leitos para pacientes críticos, essa CCIH já tem que ter mais profissionais da área da saúde, como, por exemplo, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, enfim. Então, vejam aí a diferença. Menos de 70 leitos, o hospital, os serviços de enfermagem e serviço médico são suficientes. Mas esse hospital, independente do número de leitos, tem leitos para pacientes críticos, eles devem ter outros profissionais da área da saúde, tá? Na sua composição. Bom, e aí a gente vê que os membros executores, a gente falou dos membros consultores, os membros executores representam o serviço de controle de infecção hospitalar, ou seja, é o serviço, eles vão ser encarregados de executar as ações programadas de controle de infecção hospitalar. Os membros executores serão um mínimo de 2 técnicos de nível superior, e é isso bem aqui que pega, gente. Olha como está escrito na portaria, 2 técnicos de nível superior. Eles vão ser denominados de técnicos, mas não esqueçam, só profissionais de nível superior fazem parte da CCIH, tá? Não esqueçam disso. Esses técnicos que colocados são designados técnicos mais nível superior, certo? Então, mínimo de 2. Então, gente, sempre preste atenção nessa questão de mínimo, dos números, é o que a gente sempre diz. Onde tem números, tem questão, onde tem exceções, tem questão. Então, a gente sempre deve ficar atentos para essas peculiaridades, tá? Porque é aí que as bancas gostam de colocar as cascas de bananas para a gente escorregar, tá certo? Então, olhem aí. Mínimo, ou seja, não é máximo, não é apenas, tá? Mínimo de 2 técnicos da área da saúde, técnicos de nível superior, para cada 200 leitos ou fração, com carga horária diária de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para os demais profissionais. Lembrem sempre que o enfermeiro trabalha mais, tá? Então, 6 horas para o enfermeiro, 4 horas para os demais, certo? Gente, isso aqui cai demais. Já vi em trilhões de provas. Um dos membros executores deve ser preferencialmente enfermeiro. Preferencialmente, a gente quer um enfermeiro ou enfermeira como membro executor. Então, não é obrigatoriamente, não é, sei lá, qualquer outro termo, é preferencialmente. A gente prefere que tenha pelo menos um enfermeiro como membro executor, tá? Então, vamos lá. Os membros executores terão acrescidas 2 horas semanais de trabalho para cada 10 leitos ou fração. Certo? Aí, gente, a gente vai ver aí para a portaria 2616 o que são os pacientes críticos. E aí, quando a prova for te perguntar, ela vai destacar lá, de acordo com a portaria 2616, são considerados pacientes críticos. E a gente vai ver agora. Quais são os pacientes críticos? São aqueles pacientes da terapia intensiva, independente de ser adulto, pediátrico e neonatal. Isso é fácil, né? Todo paciente que está na UTI, ele é considerado um paciente crítico. Pacientes de berçário, de alto risco, tá? Então, pacientes de alto risco, berçário. Pacientes queimados, e aí ele não coloca distinção, tá? Então, sempre pode haver aí uma pegadinha,
Porque ele não coloca, ele colocou pacientes queimados, subtende-se que são queimaduras de segundo ou terceiro grau, até porque a gente sabe das gravidades, mas ele não especificou. Ele colocou pacientes de berçário de alto risco, mas colocou apenas pacientes queimados e ponto. Então, para a portaria, todo paciente queimado é considerado paciente crítico. Pacientes submetidos a transplante de órgãos, da mesma forma, qualquer paciente submetido a transplante de órgão é considerado um paciente crítico. Pacientes hemato-oncológicos, então não é qualquer paciente oncológico, são os pacientes hemato-oncológicos. E pacientes com SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, gente, aprendam sempre a estudar, sim, o que é que esse material, o que é que essa literatura, esse livro, enfim, o que é que está me dizendo, tá? Então, vocês prestem bem atenção, porque são nesses detalhes que eles costumam pegar você, tá? E aí, nesses casos dos pacientes críticos, admite-se um aumento do número de profissionais executores na CCIH, ou a relativa adequação de carga horária de trabalho da equipe original. Gente, a gente continua aí com a organização, tá, galera? Em hospitais com regime exclusivo de internação tipo paciente dia, a constituição da CCIH continua a mesma, tá? Não é porque é só paciente dia ou paciente interna e sai que vai mudar alguma coisa na constituição da CCIH. Constituição básica. Qual é a constituição básica? Profissionais da área da saúde, com nível superior e formalmente designados, tem que ser membros consultores e executores e tem que ter membros consultores de acordo com o número de leitos, tá? A carga horária de trabalho dos profissionais será de 2 horas diárias para o enfermeiro. Isso aqui, gente, ó, relacionado a paciente dia, tá? Hospitais com regime exclusivo de internação paciente dia. 2 horas diárias para o enfermeiro e 1 hora para os demais profissionais, independente do número de leitos da instituição. Aí você percebe as diferenças, ó. Independe do número de leitos da instituição. Por quê? Porque são pacientes que internam e vão embora, tá? Então, independe, a carga horária vai ser sempre fixa. Os hospitais poderão consorciar-se no sentido da utilização recíproca de recursos técnicos? Sim, a gente sabe que tem a questão aí dos consórcios, né? Os hospitais poderão se consorciar, como a gente sabe que existe, para poder facilitar os atendimentos, mas cada hospital tem a sua CCIH própria, tá certo? Como diz aí, ó, os hospitais consorciados deverão constituir CCIH própria, conforme Constituição Básica, aquela lá que a gente viu, a Constituição Básica da CCIH, são esses pontos, com relação aos membros consultores e prover todos os recursos necessários à sua atuação. Beleza, aí a gente sai de organização e começa aqui competências, tá? Então, a gente vai falar agora das competências. Gente, prestem bem atenção. Por quê? Essa parte acaba, assim, as pessoas acham um pouco chatas. Por quê? Porque é leitura, é memorização. Você tem que arrumar aí um jeito de memorizar essas competências, tá? Porque cai em prova, já vi em várias provas. Então, a gente tem que memorizar. É a forma, tá? Procurar uma forma de memorizar cada competência dessa, tá bom? Então, vamos lá. A CCIH do hospital. Então, você pode fazer um quadro e colocar competências de cada um. A gente vai começar pela CCIH. Então, a CCIH, ou seja, a Comissão do Hospital de Controle de Infecção Hospitalar, ela vai ter quais responsabilidades? Elaborar, implementar, manter e avaliar o quê?
o programa de controle de infecção hospitalar adequado às características da instituição. Então, a CCIH, ela vai ter como responsabilidade básica o quê? Ela vai ter que avaliar, implementar, manter, vão ser todas as atribuições relacionadas a quê? Ao programa de controle de infecção hospitalar, tá? É ela que vai fazer, a CCIH, a responsabilidade maior dela é fazer funcionar o programa de controle de infecções hospitalar, o programa de controle de infecção hospitalar, tá bom? É para isso que ela serve. Tem que ser estabelecido um programa e a CCIH vai fazer esse programa funcionar, tá? Então, ela vai elaborar, implementar, manter e avaliar esse programa. E aí a gente vem agora ver as competências do programa. Na verdade, não é competências, né? Porque o programa vai ser aí um material, né, elaborado. Mas vamos ver aí o que deve ter nesse programa. Então, o programa de controle de infecção hospitalar deve contemplar, no mínimo, ações de quê? Implantação de um sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares. Adequação, implementação, supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais visando a prevenção e controle de infecções hospitalares. Vocês veem que é muita coisa. Então, gente, tentem estudar fazendo o seguinte, quando vem assim, tem que elaborar, tem que avaliar, tentem sempre destacar uma palavra-chave ou palavras-chave. E aí vocês fazem as suas formas de tentar memorizar quadros, né? Como eu falei para vocês, CCIH, você coloca lá destacado e coloca. CCIH vai fazer com que o programa funcione. Essa é a responsabilidade maior dela. E aí você vai saber ligar uma coisa a outra quando cair na questão. Porque você não vai ter como decorar cada palavrinha, elaborar, implementar, avaliar. Difícil, né? Então, aí você vai lá no programa. Primeira coisa, o que ele tem que fazer? É algo relacionado à vigilância epidemiológica. Então, ele tem que implantar esse sistema de vigilância epidemiológica. Você não lembra do termo implantar? Tá, beleza, mas você sabe que o programa, ele vai ter que ter algo de vigilância epidemiológica para as infecções hospitalares. Ou seja, teve ali qualquer coisa relacionada às infecções hospitalares, você tem que ter uma epidemiologia, dados epidemiológicos relacionados àquilo. Quanto tempo, quantos casos de novos, quantas recidivas, paciente, como é que é esse paciente, enfim. Você tem que ter as informações dessas infecções. Então, sistema de vigilância epidemiológica, epidemiologia. Então, tentem sempre pegar essas palavrinhas-chave, adequar, implementar, tal, normas e rotinas técnicos operacionais para prevenção e controle das infecções hospitalares. Então, o programa, ele tem basicamente esse objetivo, prevenir e controlar as infecções hospitalares. Capacitar funcionários da instituição. Pronto, bem aqui. Quem é responsável por capacitar esses profissionais? CCIH, a partir do programa, né? Tem que ter aí essa atribuição, capacitar funcionários da instituição no que diz respeito à prevenção e controle das infecções hospitalares. Olha, isso aqui, muito importante, uso racional de antimicrobianos, germicidas, materiais médicos hospitalares. Então, quando você ouvir falar aí, antimicrobianos, germicidas, uso racional, lembrem-se sempre que a gente bate na tecla, não pode usar qualquer antibiótico, não pode ficar usando antibiótico assim, à torta e à direita, né, sem ter a prescrição. Então, esse programa que vai ter como medida, uma das medidas, o controle do uso de antimicrobianos, germicidas, tudo relacionado a bacteriológicos, né, tratamentos bacteriológicos, tá, germes no geral. Avaliar as informações do sistema de vigilância epidemiológica. Gente, se você tem um sistema de vigilância epidemiológica, você tem que avaliar esses dados, né? Então, o programa, ele vai ter como responsabilidade implementar esse sistema e avaliar os dados desse sistema, tá?
Então, avaliar as informações do sistema de vigilância epidemiológica, realizar a investigação epidemiológica de casos e surtos e implantar medidas imediatas de controle. Então, deve ser investigado cada caso, tá? A vigilância epidemiológica serve para você saber das informações, saber como é que está se dando aquilo, e aí você vai ter que investigar. Então, o programa vai ter como uma das medidas isso, investigar essas informações. Como é que estão se dando esses casos, investigar esses casos de infecção hospitalar, tá? Elaborar e divulgar regularmente relatórios, comunicar periodicamente à autoridade máxima de instituição, às chefias de todos os setores. Olha só o tanto de coisa que vocês têm que ler e tentar memorizar. Então, vocês têm que pegar palavrinhas-chave, ó, relatórios, elaborar relatórios. Se você elabora, você vai ter que divulgar para alguém, tá? Então, palavrinhas-chave, não esqueçam, relatórios, tá? Vamos lá continuar. Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais por meio de quê? Precaução e isolamento. A mesma coisa. Quando você ouvir elaborar, implementar, supervisionar, você sabe que tem tudo a ver com esse programa, né? Ele faz aí todas essas ações verbais. Você tem que selecionar e grifar as palavras-chave, né? Então, aí no caso, o quê? Prevenção e isolamento. Então, vai fazer todo esse controle, supervisionar, se está havendo precaução certa, se esses pacientes estão sendo isolados, avaliar como é que está sendo feito realmente, certo? Definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, política, então, deve definir uma política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médicos hospitalares, tá? Cooperar com o setor de treinamento, responsabilizar-se pelo treinamento para a capacitação adequada dos profissionais. De novo, muito parecido, né? Capacitar profissionais para controle das infecções hospitalares. Ó, bem aqui, elaborar o regimento interno para a CCIH. Então, é o Programa de Comissões Hospitalares, na verdade, o Programa de Controle de Infecções Hospitalares, que vai elaborar o regimento interno para a CCIH, tá? E notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do SUS os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecção associados à utilização de insumos e ou produtos, bem como realizar a notificação compulsória na ausência de um núcleo de epidemiologia. Vocês estão vendo o tamanho dessa frase e o que de importante vocês têm que saber? Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do SUS. Então, a obrigatoriedade é notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do SUS. Essa é a obrigação, notificar para esses órgãos. Beleza. Mas aí, o que ele vai te dizer? Bianchi, bem como... E aí, essas outras situações aqui são os detalhes, né? Os casos e surtos diagnosticados, suspeitos. Tá, beleza. Então, você tem que saber que tem que ser notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do SUS e feita a notificação compulsória na ausência de um núcleo de epidemiologia. Gente, se tiver um núcleo de epidemiologia dentro das CCIHs, dentro desses programas, desse hospital, esse núcleo é que vai notificar para a vigilância, vai fazer a notificação compulsória, tá? O programa, ele tem como medida a notificação, beleza, foi implementado que tem que ser notificado para a vigilância e
para o serviço sanitário do SUS. A notificação compulsória, ela deve ser realizada quando não se tem um núcleo de epidemiologia. Então, tá vendo? Liguem sempre essas peculiaridades, essas exceções, tá certo? Bom, gente, então é isso. A gente fica aqui com essa primeira parte. A gente vai, na próxima aula, dar continuidade aí, essa parte de competências, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai destrinchar bem aí, né, bem específico, de forma bem específica, bem criteriosa, essa portaria para a gente não perder nada, tá certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima, até a nossa próxima aula, nossa segunda aula, tá? Tchau, tchau.